Olá, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast, que é um momento muito especial, pois que a mensagem do Cristo, a Boa Nova, o Evangelho, há de produzir alegria, pois que está carregada de muito amor e lições para a vida eterna. Sob a ótica da doutrina espírita, que nos amplia ainda mais a nossa compreensão. Estamos seguindo o livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o capítulo de hoje é o capítulo 10, o Grande Restaurador. E o nosso amigo Fabiano, coordenador desse projeto, nos trará reflexões que irá tocar os nossos corações, pois que banhadas pela magia e o encantamento da poetisa Amélia Rodrigues, que nos convida a conhecer um pouco mais desse grande restaurador de nossas almas, que veio pelo amor e por amor. Porém, nos orienta a dar o primeiro passo, porque cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. Te convidamos ainda a participar da live, com a condução do Fabiano e da Cláudia, que trará mais reflexões. Caso não seja possível, nossa live fica gravada e poderá ser ouvida em outro momento. E te convidamos também para se inscrever em nosso canal, participar das nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, e deixar o seu comentário. Será uma alegria ter você conosco. E no final desse episódio, nós teremos um momento poético com Maria Dolores e a prece final com nosso companheiro Ítalo. Gratidão por mais uma vez estarmos refletindo em questões importantíssimas à luz do Evangelho e da doutrina espírita. E convido você que nos ouve para que possamos nos envolver na atmosfera vibrante do Evangelho, conduzidos por Amélia Rodrigues, essa autora espiritual que com tanta beleza nos convida a reviver as passagens do Evangelho e nos conduz com tanta beleza através de sua narrativa poética repleta de carinho. Tomamos como base para o nosso estudo o capítulo 10 do livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, além da lição 118 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, intitulada Ante a Palavra do Cristo. Também citamos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, no item 9, Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. O capítulo 10 de Amélia Rodrigues, intitulado O Grande Restaurador, tem como tema principal as curas de Jesus, inicialmente considerando que, após o convite feito aos discípulos, Jesus começa seus trabalhos promovendo curas, que irão permear todo o seu caminhar. Tal fato foi o que chamou a atenção para Jesus, para o próprio Cristo, atraindo as multidões e despertando a atenção de todos. Não por acaso, a autora chama a nossa atenção para o quanto Jesus se diferenciava. Ela inicia assim o capítulo. As palavras que ele pronunciava emolduravam-se com os atos que ele realizava. Identificado com Deus, suas mãos produziam as curas mais diversas e que nunca haviam acontecido antes. Com efeito, a lição que Emmanuel nos traz, que eu citei anteriormente, destaca justamente essa questão. Analisando o versículo do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, que é: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, Emmanuel nos diz assim: em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. A palavra de Jesus, no entanto,
transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita a reflete. Certamente, os autores aqui caracterizam muito bem que Jesus é um espírito profundamente inteligente e capaz. Mas reflitamos, suas palavras têm o exato peso das suas realizações. E notem, o Cristo trabalha muito, tomando essa palavra no sentido mais amplo possível. Olha só, ele trabalha desde a criação da Terra. É exatamente por isso que o seu amor se manifesta dessa forma. E a doutrina espírita, obra que também é capitaneada pelo Espírito de Verdade e sua falange de trabalhadores, é reflexo desse profundo e intenso amor-trabalho. Prosseguindo na lição, a autora espiritual caracteriza a verdadeira proposta de cura do Cristo para todos nós, espíritos necessitados de alguma coisa. Ela diz assim: a sua era uma terapia de profundidade que sempre convocava o paciente a não voltar a pecar, evitando-se novos comprometimentos tormentosos, para que não acontecesse nada pior. Essa sim seria a cura real, a de natureza interior, mediante a transformação moral, em razão de se encontrar no imo do ser a causa do seu padecimento. E olha que interessante, porque Emmanuel, na sua mensagem, ele complementa assim: os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Então, nesse processo de cura, esse processo renovador, claramente a gente está aqui nos referindo sobretudo à cura espiritual. Não que a gente deixe de lado os aspectos materiais. Somos espíritos materializados, submetidos a um jugo pesadíssimo por questões pedagógicas. Então a dor material é o que mais nos incomoda. Entretanto, precisamos nos lembrar que todos retornaremos ao estado de espíritos libertos um dia. Portanto, faz todo sentido refletir que de nada adianta nos livrarmos dos problemas materiais, que eventualmente sempre retornam, Mas de nada adianta querer se livrar deles sem a mudança efetiva do nosso espírito. O que a gente aprende verdadeiramente com cada situação de dor, E é exatamente por isso que a autora espiritual destaca ainda: a criatura é a semeadora, mas também a ceifeira dos próprios atos, que se esculpem nos refolhos do ser, desenhando as futuras experiências humanas no corpo. Eis porque nem todos os doentes lhe recebiam a atenção que esperavam encontrar. Não estavam em condições de ser libertados das aflições que engendraram antes para eles próprios, correndo o risco de, logo que se encontrassem menos penalizados, corressem na busca de novas inquietações. E ainda, ressaltando esse aspecto, que reflete na verdadeira justiça divina, eu lembrei lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Na seguinte reflexão, diz assim: dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que o cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência.
Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Ficais certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebidos. Importantíssimo, né? E olha o arremate, essa mensagem é de um espírito protetor. Olha como que ele finaliza. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito. Reuni-vos todos sob essa bandeira e tereis ventura e consolação. Portanto, a verdadeira justiça divina apresenta claramente essas duas características indissociáveis, inseparáveis: o amor e a disciplina, ou, se quisermos, a ética e a misericórdia. Tanto que encontramos na sequência da lição a seguinte colocação de Amélia Rodrigues: a sua é a justiça ideal, que não privilegia nem esquece. E ela ainda cita, na resposta de Jesus ao questionamento sobre o cego de nascença. Diz assim, Jesus respondendo, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Que interessante. Temos que buscar na consciência de temos que buscar a consciência da nossa verdadeira situação espiritual. Este exercício de posicionamento é fundamental, definir onde estamos para perceber para onde queremos ir ou para onde podemos ir. E conduzindo-nos nessas reflexões, a autora espiritual destaca, e eu achei isso bem interessante, porque ela caracteriza brilhantemente as diversas posturas da humanidade, que são também posturas nossas. Em diversos parágrafos, então, numa sequência ela enuncia: existem muitos seres humanos que andam, porém são paralíticos para o bem. Há outros que pensam, mas a alucinação faz parte da sua agenda mental. E quantos que têm olhos e ouvidos, mas apenas deles se utilizam para os interesses servis a que se entregam. Alguns conseguem encontrá-lo e se fascinam por breves momentos, logo o abandonando, referindo-se aqui ao Mestre Jesus. Então a gente fica refletindo, adversários, multidão, discípulo, apóstolo, onde estamos nós? Não é por outra razão que na sua mensagem Emmanuel nos orienta, dizendo sobre a postura que devemos ter diante dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Ele diz assim: quando os manuseies, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. Já sabemos, portanto, o que fazer. Não nos faltam orientações nem auxílio. O próprio Cristo permanece disposto a nos auxiliar, capitaneando legiões de espíritos que não têm outra tarefa que não seja a de nos auxiliar, a de nos ajudar. Jesus permanece como grande curador, percorrendo até hoje as estradas de todo o planeta, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. E assim, Amélia Rodrigues conclui esta lição dizendo: Jesus é, portanto, o grande restaurador, mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação
em favor da própria felicidade. A sua voz continua ecoando na acústica das almas. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. É necessário, porém, ir a Ele. E Emmanuel também finaliza os seus comentários da seguinte forma: a lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Que possamos, por fim, nos mobilizar, buscar olhos de ver e ouvidos de ouvir, além do discernimento para compreender. Vejamos quanto se mobiliza a nosso favor. Ouçamos o chamado do bem e que nos mobilizemos no trabalho de autoburilamento, transformando ações, pensamentos e palavras para o bem. Uma excelente semana a todos. Agora, convidamos a todos que estão conosco nesse momento a fazermos o nosso momento de oração. Quando começaremos na leitura de uma belíssima poesia escrita por Maria Dolores, onde encontramos no livro Caminhos do Amor, e intitulada Diariamente. Quando te ergues de manhã para o trabalho que te espera, é qual se começasses novamente a jornada no mundo para frente. Anota cada dia um trecho da viagem, reclamando bagagem que expresse provisão de tudo o que precises para seguir no culto à própria obrigação. De certo, cogitaste do alimento que te garanta as energias, do calçado da fé que a firmeza te ateste, da roupa de esperança que te enfeita e te veste, da palavra que tens por centro de atração, dessa ou daquela minudência que te mostrem o brilho da existência em nobre formação. Sabes, porém, que essa romagem, que todos nós chamamos dia a dia, se nos oferta lances de alegria. Muitas vezes se fazem pedras de tropeços, problemas, desencantos, recomeços, inquietação e prova, por entre os quais a vida se renova. Por isto, eis que te rogo, por mais que te prepares com razão, pede a Deus te conceda, no preciso momento de sair, a coragem de amar e de servir. De ser bênção de paz, seja onde for, recordando que Deus, a todo instante, é sempre o eterno amor. Que tudo nos concede ao coração, a fim de que venhamos a vencer as lutas do trabalho e as farpas do dever, sem exigir qualquer compensação. E agora, meus irmãos, já com os pensamentos elevados a Jesus, agradeçamos ao celeste amigo as bênçãos do dia, do aprendizado, do exercício de todos os dias, em que somos inspirados ao bem. Pelas tuas palavras grafadas no Evangelho, pelos exemplos que sempre nos forneceu. Somos gratos, Jesus, por cada irmão do caminho, pelas experiências que nos convoca, pela possibilidade de buscarmos a melhoria na prática do bem, na simplicidade da vida. Nos momentos de maior tensão, esteja conosco ainda, Jesus, para que a nossa mente rebusque as tuas palavras e nos conceda a tranquilidade para atravessarmos o resto da jornada. Te agradecemos, Mestre, a oportunidade dos momentos que passamos aqui. São tão ligeiros, mas que marcam as nossas almas.
pelas necessidades que temos então de nos renovar, de nos inspirar no bem, de calejarmos as nossas mãos pelo trabalho na ação que nos cabe. Que nos inspire ainda, Senhor, ao cumprimento de nossos deveres, com a alegria mais profunda da nossa alma, sendo úteis, sendo verdadeiros, persistentes mesmo na vida que nos deste. Por tudo isso, Senhor, gratidão, gratidão sempre. Graças a Deus.